E hoje eu recebo aqui no estúdio do Vermais a pneumopediatra doutora Ana Drills. Boa tarde, seja muito bem-vinda a esse estúdio do Vermais para a gente falar de um assunto tão sério, né? A Camila já estava comentando, o tempo vai mudar, vai vir tempo maluco por aí e como que a gente faz para prevenir? Dá para prevenir? Boa tarde, primeiro, é um prazer estar aqui contigo hoje. Então, a gente acabou de escutar que o nosso outono vai ser mais seco, né, mais frio e com bastante virada de temperatura, né? Vão ter os veranicos, vão ter os dias muito frios, etc. Só isso já é um motivo para a gente se preocupar bastante no que começam as doenças. Eu gosto de explicar para vocês por que as coisas acontecem no nosso corpo. Quais são as doenças mais comuns no outono? Os resfriados, as gripes, seja por influenza A, B, o Covid vai ser comum, óbvio, ele não deixa de ser comum. E as rinites, por essas viradas de clima. Consequentemente, quanto mais secreção a criança acumular aqui, quanto mais ela puxar essa secreção começa a migrar para o ouvido, então a gente encontra maior incidência de otites. A secreção também migra para uns buraquinhos no meio do osso, que são os seios paranasais, e faz a famosa sinusite. Além disso, aumenta a incidência de crises de asma, o que muitos chamam de bronquite, e de pneumonias. Tu perguntou o que a gente pode fazer para talvez minimizar os efeitos do outono, né? A gente sempre quer aquela boa dica de mãe, né? Dá para prevenir de alguma forma? É colocar um casaquinho? É alimentação? Como que a gente faz essa prevenção? Isso é uma pergunta muito boa, porque existe culturalmente a ideia de que as doenças pioram no inverno e no outono porque a gente passa frio. E não é o frio o maior vilão, tá? Os grandes vilões são o que a gente respira. A gente vai respirar com ou sem casaco. Óbvio, eu gosto de citar um exemplo assim. Óbvio que a gente não vai passear de biquíni no Polo Norte, né? E achar que vai ficar tudo bem. Um frio extremo e prolongado pode gerar um estresse no nosso organismo e afetar na imunidade. Mas na prática, sendo bem prático, o que a gente pode fazer? Não é se preocupar com o casaco. Colocar ou tirar casaco é mais para conforto. A gente tem que se preocupar justo em não ter o medo excessivo do frio. Tu comentou muito bem quando tu fez a introdução, que é assim, o que acontece quando esfria? A gente se reclui mais. Justo pela ideia de que o frio faz mal, a gente fecha a janela, fica todo mundo amontoadinho em espaços pequenos. Isso por si já vai fazer a gente ficar mais doente, pela transmissão de vírus e também por ficar num ambiente mais abafado, que vai piorar a rinite. E o que fazer para prevenir? Casa aberta, casa arejada, alimentação saudável, tomar bastante líquido, dormir direito. Quando eu digo dormir direito, é dormir o número de horas necessárias para a saúde. Por idade, isso vai mudando. Mas, em média, crianças grandes e nós adultos, 8 horas. Então, rotina saudável ajuda, inclusive, para evitar essas infecções respiratórias tão ruins, né? Bom, com relação ao nariz das crianças, dá para fazer alguma limpeza, por exemplo? Dá e deve, né? Não só quando estão doentes, sempre. Do mesmo jeito que a gente acorda de manhã e lava rosto, do mesmo jeito que a gente toma banho à noite e lava o rosto, nós devemos lavar as narinas. E não é assim lavar com a água da torneira. Infelizmente, o jeito correto e eficaz de lavar a narina é com a lavagem nasal com bastante volume de soro. Criança não gosta no começo? Não. É confortável? Não. Mas é eficaz e é isso, é essa higiene nasal com grandes volumes de soro nas narinas que vai evitar as complicações das doenças respiratórias e também ajudar a preveni-las. Isso é muito importante. Tanto quanto os hábitos saudáveis, o comer bem, o se hidratar bastante, o ter casa arejada, é criar o hábito de sempre lavar a narina, sempre. Doutora, a gente deve ficar atento a quais sinais, por exemplo, assim, que podem preocupar um pouco mais, digamos, pode evoluir para uma pneumonia, que é um quadro mais grave. Falando assim, sinais. Para a pneumonia, não existe um sintoma patognomônico de pneumonia. Exemplo, uma gripe pode dar febre bem alta, mal-estar, desconforto, mas geralmente, vamos pegar o sintoma febre. Se uma criança tem uma febre bem alta, durante a febre ela fica bem caída. Se a gente dá um antitérmico e essa febre baixa um pouquinho, o ânimo da criança já melhora um pouco. Ela quer brincar um pouquinho, enfim, quem é mãe entende isso que eu estou falando. A criança, quando a febre cai um pouquinho, vai normalizando um pouco a temperatura, o ânimo melhora. Se isso não acontece,
tá? Já é um alerta. Já é um alerta. Com ou sem febre. Qual o principal alerta? A criança está com sintomas respiratórios, tosse, secreção nasal, mal-estar, teve ou não febre. Qual o principal alerta para a gente pensar? Opa, pode estar fazendo uma pneumonia, queda de apetite. A criança começou a não querer comer, não quer comer nada, está só ali caidinha, a tosse mais intensa, reavalia, pode estar com uma pneumonia, mas isso não é patognomônico, não é sinal de que isso será pneumonia. Precisa reavaliar com o seu médico. Doutora Ana Drills, muitos assuntos, principalmente quando a gente fala, né, de crianças. Muito obrigada pela presença, por fazer parte aqui desse primeiro dia, então, que eu vou estar no comando do Ver Mais. Obrigada. Imagina, é um prazer. Boa tarde para vocês. Obrigada.